Meus irmãos, leremos a palavra de Deus para nossa edificação. O texto escolhido está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 23, e leremos o capítulo 20 até o 16. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis com 12 tronos, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos o contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vendo-os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podem sentar-vos, irmãos. O hino que nós cantamos fala sobre a palavra da vida. E a palavra viva é Jesus Cristo, e nós temos também a palavra escrita, que também é viva e eficaz. E é o meio pelo qual Deus fala conosco. E é um dos pontos importantes, mais importantes do culto, quando estamos agora para ouvir o que Deus tem a nos dizer pela sua palavra. O texto que nós vamos fixar mais é sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Entretanto, nós lemos toda a perícope, uma parte também aqui que antecede,
que fala sobre o perigo das riquezas. Porque essa parábola foi motivada pelo fracasso de um jovem que, tendo diante de si a grande oportunidade da sua vida, ele a desperdiçou. E nesse capítulo 19, nós vemos primeiramente sobre crianças que foram trazidas a Jesus, eram completamente dependentes, precisaram ser trazidas até a Jesus. E logo em seguida comparece um completamente independente, rico e jovem, mas fracassou, né, no seu propósito de ser um discípulo de Cristo, porque era dono de muitas propriedades. E nesse texto, os discípulos ficaram realmente assim, assustados. Falaram, mas como que pode uma pessoa ser salva? Porque o que Jesus pediu àquele moço foi algo inesperado. Ele fazia muitas coisas, ele cumpria todos os mandamentos, aparentemente, ou de forma exterior. Jesus colocou ele diante de uma prova, na qual ele falhou. E Pedro, diante desse fato, falou, Senhor, mas nós deixamos tudo e te seguimos, que será, pois, de nós? Pedro estava pensando numa recompensa. Nós deixamos tudo, e deixaram literalmente tudo para seguir a Jesus. O moço rico não quis deixar os seus bens. E Jesus não nega o desejo de premiar aqueles que realmente são fiéis, que são trabalhadores na sua vinha, no seu trabalho. Ele diz, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos últimos e os últimos primeiros. Hoje pela manhã, na nossa classe, uma pessoa disse que recebeu muito, em termos da fé e da convivência, do acolhimento cristão. Porque, de fato, meus irmãos, nós somos uma família, somos o povo de Deus. E Jesus, ele não deixa de premiar, de recompensar a todos que fazem algo pelo seu nome. E diz que a pessoa recebe muitas vezes mais nesta vida e herdará também a vida eterna, herdará a vida eterna. Mas ele quis quebrar também a altivez de muitos, talvez por serem mais antigos. Diz, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Isso é uma lição difícil para assimilar para alguns, nem para todos, mas para alguns. Às vezes a pessoa é mais antiga, né, dos caminhos do Senhor, ou na vida de uma igreja, às vezes se acha no direito, quem sabe, de ditar a política da igreja, ou as normas da igreja, não é? Pelo simples fato que ele está ali, ou esteve ali há muito tempo. Mas Jesus disse que muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Então nós temos aqui um motivo pelo qual ele conta a parábola. Ele diz aqui, por quê? Logo que ele fala sobre isso, sobre a recompensa, que primeiros serão últimos, últimos serão primeiros, ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse texto, às vezes, causa uma certa estranheza, porque esse homem que cuidava da sua propriedade, da sua vinha agrícola, sai em diferentes horários para assalariar, para contratar trabalhadores. E isso era realmente algo comum naquela região, né? Porque a colheita da uva era no final de setembro, e antes que houvesse a chuva, era preciso que houvesse rapidez para que fosse feita a colheita. E quando não havia tempo, ele ia contratando, né, as pessoas em diferentes horários. Por isso que nós vemos que um foi contratado às 6 horas da manhã, outro às 9, outro a meio-dia, outro às 3 da tarde e um às 5 da tarde. E o dia para os judeus começava às 6 da manhã. Eles levantavam às 6 da manhã e encerrava às 6 da tarde. Esse era o período, inclusive,
laboral, né, das 6 às 6. Então, esse dono dessa vinha, ele sai e ajusta trabalhadores a 1 denário, ou 1 dracma por dia, e mandou-os para a sua vinha. Mas sentindo que ainda havia necessidade de contratar mais, saiu à 3ª hora e viu na praça outros que estavam desocupados. E hoje nós temos a figura, a gente passa nas entradas das grandes cidades, a gente vê lá pessoas que estão esperando, né, para poder serem contratados. É o chapa que eles chamam. Né? E naqueles tempos também as pessoas ficavam na praça aguardando para que pudesse ser contratado e recebesse 1 denário por dia, era algo que era... Mas se ele deixasse de receber essa coisa, não havia aí uma previdência social, a pessoa chegava a padecer necessidade. Eles precisavam ser contratados, e por isso eles ficavam ali na praça. E o que nós vamos perceber aqui é que não foram eles que encontraram esse proprietário, esse senhor, mas foi esse senhor que vai ao encontro deles para contratá-los. Essa também tem sido a nossa experiência, nós temos esse conhecimento do Evangelho, que Deus manda do céu o seu Filho, Jesus Cristo, que vem a este mundo para ser o nosso Salvador, para salvar aquele que havia perdido, e através do seu Espírito, né, ele continua também chamando pessoas para a sua seara, para a sua vinha. E todos realmente têm que ser chamados para trabalhar. E sendo chamados, né, esse também é o esforço evangelístico da igreja. A igreja existe para colocar o homem diante de Deus, para que ele tome uma decisão. Nós não podemos forçá-lo, mas nós temos que fazer todo o possível para que a pessoa esteja diante de Cristo e tome uma decisão favorável a Jesus Cristo. Nós vamos convidar hoje algumas pessoas para tomarem uma decisão. É, na verdade, uma palavra de um convite, porque é a coisa mais importante que existe. As pessoas estavam na praça e, se estivessem distraídos, não se deram conta, alguns, de que foram chamados, mas um chamado externo. E há muitas distrações que impedem a pessoa de ser chamada aqui, nesse momento. Né? E dizer, meus irmãos, que é um privilégio para todos nós o fato de nós sermos chamados. E nós sentimos isso, né? Mas diz que alguns estavam distraídos na praça. É possível que muitas coisas façam com que as pessoas não se atentem para aquilo que é a maior necessidade da vida dele, que é tomar uma decisão por Cristo. E quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse a respeito de um tipo de terreno, diz, o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Num primeiro momento até parece que irá produzir, que se vai frutificar. Entretanto, os cuidados do mundo, o que são os cuidados do mundo? Ora, todos nós temos alguns cuidados que são imprescindíveis para conosco, para com a família, mas os cuidados desse mundo e não pode de maneira alguma ocupar o nosso coração, a tal ponto que essa semente não possa produzir. Mas eu tenho que trabalhar tanto, né? A Bíblia diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas eu tenho tantos entretenimentos, tantas coisas para fazer, e as pessoas às vezes não se dão conta de que Deus está chamando a pessoa para uma mudança e para trabalhar realmente na sua vinha. E todos são empregados aqui para trabalhar na minha vinha, trabalhadores para a minha vinha. E um pouco mais à frente no Evangelho de Mateus, ele fala sobre o reino dos céus semelhante a uma bodas. E é verdade, né? No aspecto espiritual é uma boda, é uma festa grandiosa, mas enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos deixar de trabalhar. Bom, se nós estivéssemos contentes com o que foi feito aqui, porque nós construímos, porque as coisas estão prontas, né? Porque nós podemos, quando quisermos lotar a igreja, estaria tudo pronto.
Mas nós somos chamados para um trabalho de levar as pessoas a Cristo, não somente ser membros de igreja. Toda pessoa que é de Cristo deve ser membro de igreja. Mas nem todo membro de igreja, infelizmente, ele é realmente uma pessoa que a Jesus Cristo. Então, o reino de Deus aqui comparado é como uma boda no sentido espiritual, uma festa, mas enquanto estivermos aqui existe fadiga. É por isso que lá no livro de Apocalipse diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os sigam. Às vezes as pessoas querem realmente uma vida muito conforto, de nenhum trabalho, né? Então nós temos coisas muito boas, graças a Deus. Nós temos uns bancos que são relativamente confortáveis, nós podemos hoje ter o ar-condicionado, nós temos uma música que fala ao nosso coração, né? Mas nós somos chamados para trabalhar, nós não podemos estar numa atitude passiva. Quando muito, irmos ao culto, ou irmos à escola dominical, isso é importante, mas não é tudo. Mas de serviço real. O carcereiro de Filipos, quando se converteu, aquela noite, ele não foi dormir, mas ele curou as feridas ali do apóstolo, ele foi batizado, ele celebrou aquela ocasião, O apóstolo São Paulo também, quando teve um encontro com Cristo, a primeira coisa que ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Então nós somos chamados para trabalharmos diariamente na vinha do Senhor. Todos nós somos obreiros. Foi Ele que nos contratou, foi Ele que nos chamou quando nós estávamos numa praça e estávamos aguardando aquilo que era necessário para as nossas vidas. E não é difícil crer, meus irmãos, crer não custa nada, não é? Às vezes nós nos contentamos somente com crer, mas também é dado a nós o padecer por Cristo. E também, esse trabalho de mover para o Senhor, quando nós cantamos um hino, que às vezes cantamos sem pensar na letra e na profundidade: quero ser um vaso de bênção, quero ser um vaso de bênção. Meus irmãos, Deus nos desafia, né? A palavra de Deus nos chama realmente a uma vida de serviço, e é prometido a cada pessoa a recompensa. Ninguém ficará sem recompensa, porque não existe ninguém mais generoso que Deus. Nós temos certeza de Deus é em extremo generoso para com todos. Pedro, no começo, parece que tinha um pouco de receio, né? De não ter uma recompensa. Em outra ocasião disse: e nós, o que deixamos tudo, o que vai acontecer conosco? Qual será a nossa recompensa? Pedro então pensou. Mas na verdade, Deus é tão generoso que causa inveja, principalmente até a Satanás, de tanto que Deus é generoso para conosco. É claro que Satanás quis tornar a vida de Jó o mais desconfortável possível, mas o que Satanás deveria realmente invejar não era a prosperidade de Jó, não? Mas o fato de que Jó era uma pessoa de uma fé inabalável. Dizem, tudo isso não pecou Jó, mesmo nas provações. Deus tem sido generoso para com seus filhos, mesmo nas nossas lutas. Nós somos, na verdade, pecadores, mas pecadores arrependidos, filhos que retornaram ao lar, e o mais precioso para o Pai. E sabemos que por isso Deus busca as almas, ainda continua chamando trabalhadores e também nos encorajando nessa grande tarefa, que há uma recompensa para todos aqueles que são trabalhadores na sua vinha. Ele diz: disse do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, eu creio que muitos de nós se enquadram nisso, fidelidade no pouco. Poderíamos ter sido mais fiéis, poderemos ser mais fiéis, se nós nos consagrarmos, se nós entregarmos realmente a nossa vida, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Mas mesmo aqueles que são fiéis no pouco, Deus não deixa sem recompensa.
Ele falou que quem deixar qualquer coisa nessa vida por causa do meu nome vai receber já nesta vida e receber também no futuro. Mas o que nos chama atenção, meus irmãos, é que Deus nos chama a toda hora. Esse dono da vinha, ele saiu em diferentes horários. Hoje, o empresário, ele analisa muito o que vai ser contratado, principalmente quando há muita oferta de mão de obra, não é? Então, a pessoa não pode ser muito jovem, não pode já ter ultrapassado uma faixa etária, não é? Mas como Deus aqui é misericordioso, figurado aqui nessa parábola, que Ele chama as pessoas de todas as idades, em todos os horários, né? Em todos os horários. É claro que nós vamos aplicar isso às nossas faixas etárias. Aqueles que foram chamados ali nas primeiras horas, 6 horas da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, e depois às 5 horas da tarde. Estamos colocando os horários aqui no nosso sistema, não é? A primeira hora, meus irmãos, é uma figura daqueles que são convertidos na tenra infância, que são convertidos muito novos. E alguém até possa duvidar, às vezes, de alguém que faz a profissão de fé ou é batizado, às vezes, muito novo. Nós temos casos de pessoas, Jonathan Edwards, que foi o maior teólogo americano, ele foi batizado, ele foi convertido aos 10 anos de idade, não é? Aos 10 anos de idade. Aqueles que não fazem a profissão, 11, idade meio turbulenta, que não fazem aos 16, o batismo, a profissão de fé, e não tomam uma decisão, dificilmente vão tomar antes dos 30. Isso tem dito até estatísticas nesse sentido, né? Porque daí já experimentaram também os seus desenganos. Nós vamos conversar, os pastores vão conversar com os pais e filhos de 12 anos, né? Para que eles pensem realmente, e vamos conversar com os pais também para ter a anuência dos pais. E por incrível que pareça, às vezes os problemas são os pais e não os filhos. Porque muitos pais dizem, não, vamos deixar ele crescer um pouquinho mais, né? Ali quando ele tiver 18 anos, mas nós estamos vendo aí a discussão sobre a maioridade penal, nós estamos vendo como o mundo está atingindo o coração dos filhos, né? E depois que já estiverem experiências terríveis do mundo, daí então nós falamos, agora você vai decidir por você mesmo. É claro que com 12 anos Deus pode fazer uma obra no coração, 10 anos, não sabemos, nós não temos esses parâmetros, Deus pode regenerar a qualquer tempo, não é? E nós vamos conversar nesse sentido para se eles querem ser membros da igreja, mas muito antes de ser membros da igreja, eles têm uma experiência com Cristo. Porque há muitas pessoas que querem, porque querem ser membros da igreja. Quando fazem a profissão de fé e batismo, eles parecem que chegaram no ápice, daí começam a cair. Não, aí é o começo de uma caminhada, aí não é o fim, né? É a entrada para a igreja visível. Nós sermos chamados logo de manhã, criança, né? Como Timóteo, que foi educado ali pela avó. Hoje, aliás, é dia da avó. As avós podem muito na vida dos seus filhos, avós, não é? E esse privilégio. É bom voar quando as asas são tenras, de outro modo pode ocorrer que alguém não seja capaz de voar, se não somente andar, como os pássaros que não aprenderam na juventude. Nós temos que levar a aprender a voar espiritualmente, viver acima do pecado. Perguntaram ao grande pregador Spurgeon quais eram os melhores membros da sua igreja. Ele disse, os melhores são aqueles da escola dominical e que continuam vivendo a vida cristã. Ele valorizava a escola dominical, que é um meio muito importante, né? E muitos pensam que é só para criança, eu vou deixar meu filho lá na escola dominical e vou voltar para casa. Não, é para todos nós. A escola dominical é realmente de muita importância. Eu vou deixar essas primeiras horas, que nós sabemos do valor, né? É claro que nisso que Spurgeon está dizendo, ele mesmo reconhece que há exceções, né? Mas ele disse, os melhores membros da minha igreja têm sido esses. E ele fala também daqueles que foram chamados ao meio-dia. Vamos passar não para não, mas para meio-dia, né? E pensar que metade da vida passou. Às vezes fala, a pessoa é de meia idade. Não é de meia idade, já passou da meia idade, né? Já está mais para o fim, né? Mas nós gostamos de dizer que nós somos da meia idade. Nós não somos mais da meia, muitos de nós não somos mais da meia idade, né? E passou o que? Já amanhã da infância, da juventude. E ele tem agora outra parte, se for de meia idade, tem a outra parte da tarde para
corresponder o amor de Cristo e para compensar a outra metade. Eu conheço muitas pessoas que se converteram adultos, já com bastante idade, mesmo minha mãe foi esse caso, e parece que eles queriam recuperar esse tempo perdido. Né? Então, muitos são nesse período, mas não é um período já difícil de nós mudarmos os nossos hábitos, né, nessa fase. Né? Mas existe graça suficiente para qualquer idade, não só para os pequenos, né? Mas para aqueles que estão nessa fase aí, né, ainda tem vigor. Né? E eu sempre gosto de uma frase que eu ouvi, assim, é pena que as corujas levantam voo ao entardecer, né? Somente ao entardecer. As aves, é muito bom quando elas aprendem já a voar com as asas tenras, são novas. A hora nona, meus irmãos, atrás, às 3 da tarde. Eu fico pensando, aquele homem, ele precisava muito trazer aquelas pessoas, mas contratar alguém às 3 da tarde para trabalhar, né? Eu acho que hoje ninguém faria isso mais, né? Já teria que contratar alguém bem cedo. Mas a misericórdia de Deus chamando pessoas que já estão numa fase mais avançada da vida. Né? E por que isso? Porque a nossa vida, esteja em qual fase que for, ela é importante para Deus. Porque a nossa vida é fugaz e é uma vida só aqui. Ninguém se iluda com várias vidas, reencarnações, às vezes está ordenado a morrer uma só vez. Então, a pessoa que já perdeu tempo na sua infância, na meia-idade, agora está nessa fase da sua vida, não pode ficar distraído na praça. Ele tem que estar atento que vai surgir a oportunidade daquilo que ele mais precisa, que é um convite para o trabalho e para a sua subsistência. Mas há muitas possibilidades também para aqueles que se convertem nessa fase. Por quê? Porque as pessoas podem dar um testemunho vigoroso também. Elas podem comparar o tempo antes que elas não eram crentes e o tempo agora quando elas são crentes em Cristo Jesus. Hoje, até espontaneamente, na nossa classe, nós vimos pessoas que testemunharam, né, da sua conversão, do seu chamado. Né? E essa vida, mesmo que a pessoa se converta mais tarde, é uma oportunidade de testemunho, de serviço, né? Que às vezes a pessoa na infância não tem, é muito criança ainda. Né? Tudo pode ser aproveitado para a glória de Deus. Mas eu quero falar um pouco, terminar, né, daqueles que foram chamados na 1/10 hora. Quando apenas 1 hora para terminar o expediente de trabalho, né, às 5 da tarde, porque às 6 horas já ia encerrar, não ia se contratar mais. E Jesus disse, a noite vem quando não se pode trabalhar. O próprio Jesus foi movido por um senso de urgência. Há pessoas que têm uma pressa, uma urgência em tantas coisas, mas na vida espiritual são lerdos, né? São lentos, e não têm essa agilidade, não tomam uma decisão. E nessa hora 1/10, eles foram chamados, meus irmãos, e eu fico pensando, agora nós vamos uma discussão aí da questão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Né? Se Deus desse às pessoas, comparativamente aos anos de conversão dele, tivesse tantos séculos de vida, não é assim. Né? Porque se fosse assim, mesmo aquele que pequeno, ele teria fim, mas é igual para todos. Isso causou realmente espécie aqueles homens, né? Porque na hora de acertar, ele começou a pagar, pediu para o administrador, né, chamar os trabalhadores, e começou pelos últimos, e falou, aqui está 1 denário. Né? Daí os outros pensaram, bom, então nós vamos ganhar muito mais, né? Porque se você trabalhou 1 hora só, né, e ganhou 1 denário, então quanto que nós iremos ganhar? Mas, para a surpresa de todos, ele pagou 1 denário para cada um. E houve aqueles que questionaram, e ele chamou um e falou assim, olha, eu estou pagando aquilo que é combinado. Né? Se eu quero ser generoso, porque você... são os seus olhos, né, que são maus. Né? Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Eu já ouvi muitas coisas, não nessa igreja, em outros lugares, né? E a pessoa fala, mas o sujeito chegou ontem, né? Tem os mesmos direitos que eu, está ocupando tal função e tal.
Todos nós não devemos ficar, todos nós ganhamos o mesmo, a salvação em Cristo. Isso já basta, isso é muito. E nós devemos corresponder em serviço. Essas disputas, essas coisas, nada mais são do que carnalidade, do que falta de crescimento. Não é porque nós crescemos aqui que nós somos donos dessa coisa. Nós trabalhamos para o nosso Senhor, Ele é o dono da vinha, e cada um tem que fazer o melhor, e o melhor às vezes não está sendo feito aqui dentro, é feito lá onde nós trabalhamos, onde nós estamos, onde nós vivemos lá fora, porque aqui é um período muito curto. Ele diz: amigo, não te faça injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar-te a esse último quanto a ti. A salvação não é proporcional ao nosso tempo de convertido, a salvação é igual para todas. É claro que enche o nosso coração daqueles que amam a Deus essa oportunidade, e falando, meus irmãos, que vale a pena contratar com Deus, ser chamado por Deus em qualquer época da vida. Mas eu tenho que ser sincero, eu também às vezes questiono algumas coisas dos que são chamados na última hora. Porque, embora a misericórdia de Deus sobressaia nos crentes idosos, existe aí um período de prova, de recompensa, e muitos idosos têm sido uma bênção para o Evangelho, né? O que me assusta é que muitas pessoas idosas não queiram se converter. Isso é uma coisa terrível. A pessoa diz: hoje não, né? Amanhã, quem sabe, né? E a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje o dia. E é triste, meus irmãos, nós vemos essa realidade. Nós não queremos coagir ninguém, mas é uma ótima idade quando nós somos chamados. Por quê? Porque vai chegar o tempo, eu não vou ler todo o texto, que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como é, e o espírito volte a Deus que o deu. E por isso ele dizia aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, os idosos, o ladrão da cruz era o homem mais idoso do mundo, porque para ele restava algumas horas. Quando fomos buscar meu irmão uma última vez, ele falou assim: olha, eu tenho algumas horas só, eu estou por horas, E as pessoas não se dão conta. Por quê? Porque estão distraídas na praça. Imagina aqueles homens lá na praça, conversando, discutindo, Hoje a gente vê as pessoas jogando carteado e tal, mas o homem fala: eu estou precisando de alguns trabalhos. Se não ouvir, se estão ali desatentos, e a Bíblia diz que muitas vezes a semente não germina no coração por causa dos cuidados do mundo. Eu não sei quais são os cuidados que estão atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu viver. Mas a pessoa idosa, ela faz muitas perguntas. Uma delas é: onde eu vou viver depois de aposentado? Como eu vou viver? Mas a grande pergunta, meus irmãos, é essa: onde você vai passar a eternidade? Agora, aqueles que são chamados mais cedo têm oportunidade de trabalho. E é uma coisa gloriosa, diferente. Eu creio também no galardão, nós cremos no galardão. E é uma bênção nós sermos chamados em qualquer época da nossa vida. Mas hoje, se você está ouvindo, é a ocasião propícia. Não sei a sua idade, as suas perspectivas, mas nós temos que ser chamados e sermos contratados, temos uma vida passiva. Insistindo para ouvir a igreja. E a igreja não é isso, nós não fazemos favor nenhum. O só pisar dos meus atos, quem está exigindo isso? Deus diz, Isso é realmente uma graça para nós, estarmos na casa de Deus, a sua palavra, e trabalharmos na sua vinha. Às vezes também a pessoa passar por altos e baixos. Isso, nós devemos lutar com isso. Há um hino que nós cantamos e talvez não paramos para pensar na profundidade desse hino. O autor é João Dinier. Creio que ele nasceu na Rússia, perto da Rússia, de Moscou, e ele trabalhava aqui quando veio ao Brasil, veio criança, trabalhou numa tecelagem, muitos conhecem essa história, E ele estava pensando numa mensagem que tinha ouvido no dia anterior, do missionário
Detter, eu estou falando o sobrenome dele aqui. E quando ele estava trabalhando lá na tecelagem, veio uma música, e essa música veio à sua mente enquanto ele pensava na mensagem que havia ouvido sobre a necessidade de uma decisão por Cristo. E ele repetiu essa melodia várias vezes em sua casa, trabalhou a letra, e ele enfrentou um período de desemprego. Desemprego atinge, as pessoas têm atingido o nosso país agora, e é um período difícil na vida. Por isso que aqueles homens que foram chamados para trabalhar, eles tiveram a grande oportunidade da vida deles, ganharam bênção. E John Dinner, então, desempregado, ele foi amparado por esse próprio missionário que havia pregado Detter, que o levou para a sua casa para ajudá-lo. E lá o Dinner, ele lembrou da música e pediu à filha desse missionário, uma menina de 13 anos, para que no piano o ajudasse, né? Ali a fazer a partitura e o auxiliasse, punha voz por voz a harmonia da melodia. Esse hino foi cantado pela primeira vez na Igreja Batista de Alto da Serra, em São Paulo, num culto em que pregou o missionário William Buck, eu não sei se é Bagby, e foi cantado pela primeira vez ali em São Paulo. Um domingo à tarde, lá na Praça Princesa Isabel, que muitos de nós conhecemos, a Praça Princesa Isabel em São Paulo, vagueava um homem nas ruas daquela cidade. Depois de ter bebido durante o dia, se recostou a dormir num dos bancos, ali da Praça Princesa Isabel, e onde fica a primeira igreja batista ali de São Paulo, tradicional igreja batista da Praça Princesa Isabel. Passou algumas horas, esse homem bêbado despertou, já era noite, e veio um cântico ao seu ouvido. Ele começou a ouvir um cântico de um hino, né? E o hino era A Última Hora, é o hino que nós conhecemos como Ao Findar o Labor desta Vida. Então, esse homem que havia separado da família, havia deixado a esposa, estava longe de Deus, ébrio, se levantou e foi em direção ao templo. O templo fica bem na praça mesmo ali, quem conhece ali a Praça Princesa Isabel. E quando ele entrou, o pastor já vinha saindo, o pastor Tertuliano Cerqueira. E aquele homem todo desalinhado, cheirando álcool. Álcool é uma coisa terrível, meus irmãos, os crentes têm que cair fora disso. Viu? Ele disse o seguinte ao pastor: que mensagem tem este hino? E o pastor falou assim: olha, quem compôs esse hino foi um homem de Deus, foi um homem inspirado por Deus. E ele falou: eu sou o compositor desse hino. Então ele se apresentou, mostrou as suas credenciais. O pastor Tertuliano Cerqueiro o levou para casa, e ele reconciliou com a esposa, e ele foi fiel até os seus últimos dias. Durante toda a vida ele foi fiel. Então, meus irmãos, não há maior privilégio do que nós sermos chamados por Deus, mas sermos chamados não para assistir o culto, mas para cultuar a Deus. Sermos chamados para pregarmos o Evangelho, para darmos o nosso testemunho, não para darmos trabalho, mas para trabalharmos na vinha do Senhor. E eu dou graças a Deus ter sido chamado na minha infância, muito criança, ter aprendido a escola dominical, e assim como outros irmãos aqui também. Alguns foram chamados na sua juventude, alguns foram chamados mais tarde, o que eles chamam de meia-idade, outros chamam melhor idade, né? Mas não importa, o importa é que Deus é um Deus de misericórdia, Ele é generoso, Ele chama as pessoas em todo o tempo e em toda hora. E nessa noite eu queria desafiar você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que o faça hoje, não amanhã, hoje, orando no seu coração. Afinal nós vamos orar. E aqueles que foram chamados por Cristo, que pensem que não foram chamados para serem passivos, mas para serem crentes ativos, fiéis, no seu lar, no seu trabalho, na igreja, não para desonrar o nome de Cristo lá fora, mas para trazer honra e glória ao nome de Cristo e à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Nós oraremos ainda por aqueles que ainda não se entregaram, e aqueles que se entregaram, mas às vezes abandonaram, como John Dinner, que compôs um hino tão bonito, mas Deus o chamou lá do seu estado de embriaguez.
numa praça da cidade de São Paulo, uma cidade imensa, para que ele voltasse e se tornasse o grande cristão que foi. Que Deus os abençoe.